O casamento que parecia perfeito. A manhã começava tranquila na enorme mansão de Ricardo. O sol atravessava as cortinas de linho e iluminava a sala elegante, cheia de móveis caros e obras de arte. Do lado de fora, o jardim impecável mostrava o tamanho da riqueza daquele homem. Ricardo era conhecido por todos na cidade como um empresário brilhante, dono de várias empresas, carros de luxo e uma fortuna construída em poucos anos. Ele era admirado e temido ao mesmo tempo. Nos negócios era frio, calculista e quase nunca demonstrava emoção. Mas dentro daquela mansão existia alguém completamente diferente dele. Ana, sua esposa, acordava todos os dias antes mesmo dos funcionários da casa chegarem. Apesar de viver cercada de luxo, ela mantinha hábitos simples que trouxe da infância humilde. Naquela manhã, ela preparava o café da manhã na cozinha grande e moderna. Mesmo tendo empregados, ela gostava de fazer algumas coisas com as próprias mãos. Colocou pão fresco na mesa, café quente e algumas frutas. Ela acreditava que pequenos gestos mantinham o amor vivo. Quando Ricardo entrou na sala de jantar, vestindo um terno impecável, Ana abriu um sorriso sincero. "Bom dia, namor." Ricardo apenas assentiu com a cabeça enquanto pegava o celular. Seus olhos estavam presos na tela, respondendo mensagens de trabalho. Ana sentou-se à frente dele, esperando algum tipo de conversa. Mas o silêncio dominava a mesa. Não era sempre assim. No início do casamento, Ricardo era completamente diferente. Ele costumava conversar, rir e até ajudar em pequenas coisas da casa. Naquela época, parecia realmente apaixonado. Eles se conheceram anos antes, quando Ricardo ainda estava começando a crescer nos negócios. Ana trabalhava em uma pequena loja de roupas e levava uma vida simples. O que chamou a atenção de Ricardo nela não foi sua aparência ou status. Foi sua forma de enxergar a vida. Ana era gentil com todos, sorria com facilidade e tinha um coração enorme. Mesmo sem dinheiro, ela parecia sempre feliz. Ricardo ficou fascinado por aquilo. Depois de alguns meses de namoro, ele a pediu em casamento. O casamento foi simples, mas cheio de emoção. Naquele dia, Ricardo prometeu que sempre cuidaria dela. Mas o tempo mudou muitas coisas. Conforme sua fortuna crescia, seu círculo social também mudou. Reuniões com empresários importantes, eventos luxuosos e viagens internacionais começaram a fazer parte da rotina dele. E aos poucos, Ricardo começou a olhar para Ana de uma maneira diferente. Ela continuava sendo a mesma mulher simples de antes, mas agora ele via aquilo como um problema. Enquanto ele conversava com pessoas influentes, Ana preferia ficar em casa, cuidar da família e ajudar em projetos sociais. Para Ricardo, aquilo parecia pequeno demais para o mundo em que ele estava entrando. Naquela manhã silenciosa, Ana tentou puxar conversa. "Você vai viajar hoje?" Ricardo respondeu sem tirar os olhos do celular. "Tenho uma reunião importante em outra cidade." "Você volta hoje à noite?" Ele suspirou, demonstrando impaciência. "Não sei, Ana. Depende de como as coisas vão terminar." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Algo dentro dela dizia que Ricardo estava cada vez mais distante. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mesmo assim, Ana se recusava a acreditar que o amor deles estava desaparecendo. Ela ainda lembrava do homem que segurou sua mão no altar e prometeu uma vida juntos. Quando Ricardo terminou o café, levantou-se rapidamente. Pegou as chaves do carro e caminhou em direção à porta. Antes de sair, Ana falou com voz suave. "Tenha cuidado na estrada." Ricardo apenas respondeu com um gesto rápido de cabeça. A porta se fechou. O som ecoou pela casa enorme. Ana ficou sozinha na mesa de jantar. Por alguns segundos, ela apenas observou a cadeira vazia na sua frente. Algo dentro do coração dela apertou, mas ela tentou afastar aquele sentimento. Porque, no fundo, ainda acreditava que tudo podia melhorar. Ela não sabia ainda que aquele casamento, aparentemente perfeito, estava prestes a enfrentar a maior tempestade de todas. A distância, que crescia em silêncio. Depois que Ricardo saiu naquela manhã, o silêncio tomou conta da enorme mansão. Ana permaneceu sentada à mesa por alguns minutos, olhando para a xícara de café que ele mal havia tocado. Aquela cena estava se tornando cada vez mais comum. Antes as manhãs eram diferentes. Eles conversavam, planejavam o dia e até riam de pequenas coisas. Agora parecia que cada um vivia em um mundo diferente. Ana respirou fundo e começou a recolher a mesa. Mesmo com funcionários na casa, ela gostava de manter a rotina simples que sempre teve. Era uma forma de se sentir útil, de não se perder naquele mundo luxuoso que nunca foi realmente o dela. Enquanto lavava as xícaras, sua mente voltava aos últimos meses. Ricardo havia mudado. No começo eram apenas pequenos detalhes. Ele chegava mais tarde, parecia mais distraído e evitava longas conversas. Depois vieram as viagens de trabalho cada vez mais frequentes. Algumas duravam dias,
outras, semanas. E sempre havia uma explicação pronta. Negócios importantes. Reuniões urgentes. Oportunidades que não podem esperar. Ana sempre tentou compreender. Ela sabia que o trabalho dele era exigente. Mas algo dentro do coração dela dizia que aquela distância não era apenas profissional. Naquela tarde, ela decidiu sair um pouco de casa. Caminhou pelo jardim enorme da mansão, tentando organizar os pensamentos. As flores estavam perfeitamente cuidadas. Os caminhos limpos e a piscina refletia o céu azul. Tudo parecia perfeito. Mas por dentro, Ana sentia um vazio crescente. Ela pegou o celular e olhou para a última mensagem de Ricardo enviada naquela manhã. Cheguei bem. A mensagem era curta, fria, nada mais. Nenhum sinto sua falta, nenhum como você está. A Ana de alguns anos atrás teria respondido imediatamente com um texto cheio de carinho, mas agora ela apenas guardou o celular na bolsa. Mais tarde, naquela noite, já estava escuro quando o portão da mansão finalmente se abriu. O carro preto de Ricardo entrou lentamente na garagem. Ana estava na sala, lendo um livro, quando ouviu o barulho da porta. Seu coração se encheu de esperança. Ela se levantou rapidamente. Você voltou. Ricardo entrou tirando o paletó, claramente cansado. Mas não parecia feliz em estar ali. Sim, a reunião terminou mais cedo. Ana caminhou até ele com um sorriso leve. Fiz jantar. Se você quiser comer. Ricardo passou a mão no rosto e respondeu. Já comi. A resposta veio seca, sem sequer olhar nos olhos dela. Ana tentou esconder a decepção. Ah, tudo bem. Por alguns segundos o silêncio voltou a dominar a sala. Então Ana reuniu coragem. Ricardo, você está bem? Ele franziu a testa. Por que essa pergunta? Porque você parece distante. Ricardo soltou um suspiro pesado, como se aquela conversa fosse um incômodo. Ana, eu trabalho o dia inteiro. Quando chego em casa, a última coisa que eu quero é começar um interrogatório. Aquelas palavras caíram como uma pedra no coração dela. Eu não estou interrogando, só estou preocupada. Ele caminhou até o bar da sala e serviu um copo de uísque. Você pensa demais nas coisas. Ana ficou parada no meio da sala sem saber o que responder. Ela lembrava de quando Ricardo costumava abraçá-la assim que chegava em casa. Agora ele mal a olhava. Depois de beber um gole, Ricardo pegou novamente o celular. Seus dedos se moviam rapidamente na tela enquanto ele digitava. Ana percebeu aquilo. Com quem você está falando? A pergunta saiu de forma natural, mas o efeito foi imediato. Ricardo levantou o olhar, visivelmente irritado. Preciso dar satisfação agora? Ana ficou sem palavras. Não foi isso que eu quis dizer. Ele balançou a cabeça impaciente. Eu tenho muitos assuntos para resolver. Nem tudo gira em torno da casa, Ana. A sala ficou pesada. Ana sentiu os olhos arderem, mas se esforçou para não chorar. Ela apenas assentiu. Eu vou subir. Ricardo nem respondeu. Ela caminhou lentamente pelas escadas da mansão. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Quando entrou no quarto, fechou a porta devagar. Sentou-se na cama e finalmente deixou algumas lágrimas escorrerem. Não era apenas tristeza. Era a sensação de estar perdendo algo que um dia foi muito importante. Lá embaixo, Ricardo continuava sentado no sofá, olhando o celular. Uma nova mensagem apareceu na tela. Um sorriso discreto surgiu no rosto dele. Um sorriso que Ana já não via há muito tempo. E naquele momento, sem saber, o casamento deles estava se aproximando de um ponto sem volta. A mensagem que mudou tudo. Os dias seguintes passaram de forma estranha para Ana. A casa continuava a mesma. A rotina também, mas algo dentro dela parecia cada vez mais inquieto. Ricardo estava mais distante do que nunca. Saía cedo, voltava tarde, e quase sempre estava ocupado demais para conversar. Quando estava em casa, ficava preso ao celular ou dizendo que precisava resolver algo urgente. Ana tentava acreditar que era apenas trabalho, mas no fundo seu coração começava a suspeitar de algo que ela não queria admitir. Naquela tarde, a mansão estava silenciosa. Os funcionários já tinham terminado suas tarefas e Ana caminhava pelo corredor do escritório de Ricardo. Ela não costumava entrar ali. Era o espaço dele, cheio de documentos importantes, computadores e objetos relacionados aos negócios. Mas naquele dia ela precisava pegar alguns papéis do seguro da casa que estavam guardados em uma das gavetas. Quando abriu a porta, o escritório estava exatamente como Ricardo havia deixado pela manhã. A mesa de madeira escura estava organizada, os papéis alinhados e o notebook fechado no canto. Mas algo chamou sua atenção. O celular de Ricardo estava sobre a mesa. Isso era incomum. Ricardo raramente se separava do telefone. Ana se aproximou lentamente. Ela não tinha intenção de mexer em nada. Apenas pegaria os documentos e sairia. Mas naquele instante a tela do celular se acendeu. Uma nova mensagem havia chegado.
O nome da pessoa não estava salvo, apenas um número. Mas o conteúdo da mensagem apareceu claramente na tela. Estou com saudades de ontem. Mal posso esperar para te ver de novo. Ana sentiu o coração parar por um segundo. Ela ficou olhando para aquela frase como se não estivesse entendendo. Talvez fosse algo de trabalho, ela pensou. Talvez estivesse interpretando errado. Mas algo dentro dela dizia o contrário. Suas mãos começaram a tremer levemente. Ela respirou fundo e, quase sem perceber, pegou o celular. A tela ainda estava desbloqueada. A conversa estava aberta. E quando Ana começou a ler as mensagens anteriores, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. As mensagens eram claramente românticas. Havia elogios, brincadeiras íntimas e até fotos enviadas. Uma delas dizia: "Ontem à noite foi perfeito." Outra mensagem enviada por Ricardo dizia: "Você é muito diferente. Adoro estar com você." Os olhos de Ana começaram a se encher de lágrimas. Cada palavra parecia atravessar seu coração como uma faca. Ela continuou deslizando a conversa, tentando entender até onde aquilo ia. As mensagens não eram recentes. A conversa já existia há semanas, talvez meses. Tudo aquilo acontecia enquanto ela continuava, acreditando que o casamento deles apenas estava passando por um momento difícil. Ana colocou a mão sobre a boca, tentando controlar o choro que ameaçava sair. As lembranças começaram a invadir sua mente. As viagens de trabalho, as noites chegando tarde, as respostas frias, tudo começou a fazer sentido. Ela deixou o celular lentamente sobre a mesa novamente. Seu corpo estava tremendo. Ela caminhou até a janela do escritório e olhou para o jardim lá fora. O mundo parecia exatamente o mesmo. As árvores balançavam com o vento suave da tarde. O céu estava claro, mas dentro dela tudo havia mudado. A dor não era apenas pela traição, era pela forma como tudo aconteceu em silêncio. Pela confiança que ela tinha depositado nele durante todos aqueles anos. Ana sempre acreditou que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer dificuldade. Mas agora ela percebia que talvez estivesse lutando sozinha. Ela enxugou as lágrimas rapidamente quando ouviu o som de um carro entrando no portão da mansão. Ricardo havia chegado. Seu coração disparou novamente. Por alguns segundos, Ana pensou em sair dali e fingir que não sabia de nada. Mas algo dentro dela dizia que isso não seria possível. Não depois de tudo que tinha visto. Ela precisava ouvir a verdade da boca dele. Precisava olhar nos olhos de Ricardo e entender quando tudo havia mudado. Ana respirou fundo. Quando ouviu os passos dele entrando na casa, caminhou lentamente em direção à porta do escritório. Agora não havia mais volta. Em poucos minutos, aquele casamento que parecia perfeito para todos ao redor iria revelar sua verdade mais dolorosa. A verdade dita sem coração. Ana desceu as escadas lentamente. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da casa silenciosa. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Ricardo havia acabado de entrar na sala quando ela apareceu no topo da escada. Ele tirava o relógio do pulso e o colocava sobre a mesa de vidro, como fazia todas as noites. Sua expressão era neutra, quase indiferente. Para ele, aquela era apenas mais uma noite comum. Mas para Ana, tudo havia mudado. Ela desceu os últimos degraus e parou no meio da sala. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela tentava manter a postura firme. Ricardo percebeu. Ele franziu a testa. O que aconteceu? Ana respirou fundo. As palavras pareciam presas em sua garganta. Durante alguns segundos, ela apenas o observou. O mesmo homem que um dia prometeu amor eterno agora parecia um estranho. Finalmente ela falou: "Eu estive no seu escritório hoje." Ricardo não reagiu imediatamente. Apenas pegou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. "E?" Ana sentiu o coração apertar. Seu celular estava lá. Agora ele levantou os olhos lentamente. "E daí?" A forma fria como ele respondeu fez Ana perceber que aquela conversa seria muito mais difícil do que imaginava. Ela deu mais um passo à frente. "Eu vi as mensagens." O silêncio que tomou conta da sala foi pesado. Ricardo ficou parado por alguns segundos, olhando diretamente para ela. Ana esperava alguma reação. Negação. Explicação. Arrependimento. Qualquer coisa. Mas o que veio foi completamente diferente. Ricardo apenas suspirou, como se estivesse cansado. "Então você já sabe." Aquelas palavras caíram como um golpe. "Você nem vai tentar negar?" Ricardo passou a mão pelo cabelo, caminhando lentamente pela sala. "Não vejo motivo." Ana sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. "Alguns meses." O mundo de Ana pareceu girar. "Meses." Sua voz saiu quase como um sussurro. "Enquanto eu estava aqui, tentando salvar nosso casamento." Ricardo olhou para ela com uma expressão distante. "Ana, vamos ser honestos.
Nosso casamento já não era o mesmo há muito tempo. Mas isso não justifica uma traição. Ela falou mais alto pela primeira vez. Ricardo não parecia afetado. Eu não planejei que acontecesse. Mas aconteceu. Ana sentiu o peito apertar com força. Quem é ela? Ricardo deu de ombros. Apenas alguém que eu conheci. Apenas alguém? Ana não conseguia acreditar na frieza dele. Você destruiu anos da nossa vida. Por apenas alguém? Ricardo se aproximou da janela da sala, olhando para o jardim escuro. As coisas mudam, Ana. Não. As pessoas escolhem mudar. Ele virou o rosto para ela novamente. Talvez eu tenha mudado mesmo. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou algo que estava preso em seu coração desde que leu aquelas mensagens. Você ama ela? Ricardo demorou para responder. Eu gosto de estar com ela. A resposta foi como uma lâmina atravessando o coração de Ana. E eu? A pergunta saiu frágil. Ricardo hesitou. Pela primeira vez, ele parecia desconfortável. Você foi importante para mim. Foi naquele momento que Ana percebeu que algo dentro dela havia se quebrado completamente. Não era apenas a traição. Era a forma fria com que ele falava sobre tudo aquilo. Como se os anos juntos não significassem nada. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Foi? Ricardo não respondeu. Aquele silêncio foi a confirmação. Ana deu um passo para trás, tentando recuperar o ar. A sala parecia menor, mais pesada. Ela nunca imaginou que ouviria aquelas palavras da pessoa que mais amou. Mas sem saber, aquela noite ainda guardava decisões que mudariam completamente o destino dos dois. A humilhação que ninguém esperava. Depois daquela conversa, a casa nunca mais foi a mesma. Os dias seguintes passaram como se existisse uma parede invisível entre Ricardo e Ana. Eles ainda moravam na mesma mansão, mas quase não se falavam. Ricardo continuava com sua rotina de empresário ocupado. Saía cedo, voltava tarde e evitava qualquer conversa que pudesse trazer de volta o assunto da traição. Ana, por outro lado, estava tentando entender o que fazer com sua própria vida. Durante anos, ela havia construído tudo ao redor daquele casamento. Agora parecia que o chão tinha desaparecido. Mesmo assim, ela tentava manter a dignidade. Não brigava, não gritava, não fazia escândalo. Mas dentro dela existia uma dor silenciosa. Uma semana depois da descoberta, Ricardo chegou em casa no início da noite. Diferente do habitual, ele parecia apressado. Ana estava sentada na sala lendo quando ele entrou. Eu preciso me trocar, disse ele, caminhando rapidamente em direção às escadas. Ana levantou os olhos do livro. Vai sair? Tenho um evento da empresa. Ela ficou em silêncio por um momento. Eventos da empresa sempre foram algo importante para Ricardo. E durante anos, Ana esteve ao lado dele em muitos deles. Eu devo me arrumar também? A pergunta saiu de forma natural. Ricardo parou no meio da escada. Virou-se lentamente. Não. A resposta foi direta. Ana sentiu um aperto no peito. Por quê? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Acho melhor você ficar em casa hoje. Ana entendeu imediatamente o motivo. Ela vai estar lá, não vai? Ricardo não respondeu, mas o silêncio dele foi suficiente. Ana sentiu o rosto queimar de vergonha. Você vai levá-la no lugar da sua esposa? Ricardo desceu alguns degraus novamente. Ana, não vamos transformar isso em drama. Drama? A voz dela saiu trêmula. Você está me substituindo na frente de todos. Ricardo suspirou, claramente impaciente. As pessoas já sabem que estamos passando por problemas. Problemas? Você chama traição de problemas? Ele passou a mão pelo rosto. Eu não quero discutir isso agora. Ana ficou olhando para ele, tentando entender como aquele homem havia se tornado tão frio. Eu estive ao seu lado quando você ainda não tinha nada, ela disse, com a voz embargada. Ricardo não respondeu. E agora? Você me deixa em casa enquanto leva outra mulher para um evento onde todos me conhecem. Por alguns segundos, o silêncio dominou a casa. Então Ricardo falou algo que Ana jamais esqueceria. O mundo mudou, Ana. Ela sentiu o coração despedaçar. Não, você mudou. Ricardo não respondeu novamente. Ele apenas subiu as escadas para se preparar. Uma hora depois, o som do carro dele saindo da garagem ecoou pela mansão. Ana ficou parada na sala, sozinha. Naquela mesma noite, o evento da empresa de Ricardo acontecia em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Empresários importantes, investidores e pessoas influentes estavam presentes. Quando Ricardo entrou no salão, muitos convidados olharam na direção dele. Mas não foi apenas por causa da presença dele. Ao seu lado estava uma mulher elegante, vestida com um vestido sofisticado e um sorriso confiante. Era a nova namorada. Alguns convidados cochicharam discretamente. Todos conheciam Ana. Ela sempre esteve ao lado de Ricardo nesses eventos. Mas naquela noite, ela não estava.
Enquanto isso, na mansão silenciosa, Ana caminhava pela sala escura. Ela não precisava ver aquelas cenas para saber o que estava acontecendo. Conseguia imaginar perfeitamente os olhares das pessoas, os comentários, a substituição. Sentiu uma mistura de tristeza e vergonha invadir seu coração. Naquele momento, ela percebeu algo importante. Se continuasse ali, aceitando aquela situação, perderia algo muito maior que o casamento. Perderia a si mesma. Ana subiu lentamente as escadas. Entrou no quarto e olhou ao redor. Aquele quarto guardava anos de lembranças, momentos felizes, planos para o futuro. Mas agora parecia apenas um lugar cheio de memórias que já não existiam mais. Ela abriu o guarda-roupa, pegou uma mala e colocou sobre a cama. Ainda não sabia exatamente para onde iria, mas uma coisa estava clara em sua mente. Ela não ficaria ali para assistir sua própria humilhação. Naquela noite silenciosa, Ana estava prestes a tomar a decisão que mudaria completamente o rumo da sua história. A decisão de ir embora. A mala aberta sobre a cama parecia maior do que realmente era. Ana ficou alguns segundos parada olhando para ela, como se ainda estivesse tentando aceitar o que estava prestes a fazer. Aquele quarto guardava anos da sua vida. Ali estavam lembranças de momentos felizes, conversas durante a madrugada, planos de viagens e sonhos que um dia pareciam tão reais. Mas agora tudo parecia distante. Ana respirou fundo e abriu uma das gavetas do guarda-roupa. Começou a pegar algumas roupas simples e dobrá-las cuidadosamente. Ela não queria levar muitas coisas. Na verdade, não precisava. O que realmente importava não cabia em uma mala. Enquanto organizava suas coisas, as lembranças voltavam à sua mente. Ela lembrava do pequeno apartamento onde viveu com Ricardo nos primeiros anos. Naquela época eles não tinham mansão, nem carros luxuosos, nem empregados. Mas tinham algo que parecia muito mais valioso. Companheirismo. Eles cozinhavam juntos. Riam de coisas simples e passavam horas conversando sobre o futuro. Ricardo dizia que um dia ficaria rico. Ana sempre respondia sorrindo. Eu não preciso de riqueza, só de você. Mas o tempo havia transformado aquele sonho em algo completamente diferente. Quando terminou de arrumar a mala, Ana olhou mais uma vez para o quarto. As paredes claras, a grande janela com vista para o jardim e a cama enorme que agora parecia fria. Ela pegou a mala e desceu as escadas lentamente. A casa estava silenciosa. Ricardo ainda não havia voltado do evento. Talvez estivesse se divertindo, conversando com empresários, rindo ao lado da nova mulher. Ana tentou não pensar nisso. Chegando na sala, ela parou por um momento. Observou aquele espaço onde tantas vezes tentou manter o casamento de pé. Quantas vezes preparou jantares especiais esperando que Ricardo chegasse mais cedo. Quantas vezes tentou conversar, entender o que estava acontecendo. Agora percebia que, enquanto ela lutava sozinha, ele já havia desistido há muito tempo. Ana caminhou até a mesa da sala e pegou um pequeno bloco de papel. Pensou em escrever algo. Uma despedida. Uma explicação. Mas depois de alguns segundos ela percebeu que não havia mais nada a dizer. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido. Ela colocou o bloco de volta no lugar. Algumas despedidas não precisam de palavras. Ana pegou a mala novamente e caminhou até a porta principal da mansão. Quando abriu a porta, o ar fresco da noite tocou seu rosto. Ela deu um último olhar para dentro da casa. Aquele lugar que um dia representou um sonho agora. Parecia apenas um capítulo que precisava terminar. Sem fazer barulho, Ana saiu. A porta se fechou lentamente atrás dela. Ela chamou um carro por aplicativo. E poucos minutos depois estava sentada no banco de trás, olhando pela janela enquanto a mansão ficava cada vez mais distante. O motorista perguntou: "Para onde vamos?" Ana pensou por alguns segundos. Então respondeu com voz calma: "Para o centro da cidade." Ela não tinha um plano detalhado. Não sabia exatamente como seria o futuro, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente dentro do peito. Liberdade. Enquanto isso, horas depois, Ricardo voltava para casa. O evento havia sido um sucesso. Muitos negócios foram discutidos. Pessoas importantes conversaram com ele e sua nova companhia parecia ter impressionado. Vários convidados. Quando o carro dele entrou na garagem da mansão, tudo estava silencioso. Ele entrou na casa tirando o paletó e afrouxando a gravata. "Ana?" chamou sem muita atenção. Nenhuma resposta. Ele caminhou até a cozinha. Nada. Subiu as escadas. Quando abriu a porta do quarto, algo chamou sua atenção imediatamente. O guarda-roupa estava parcialmente vazio. A mala que Ana costumava usar não estava mais ali. Ricardo franziu a testa. Ele caminhou pelo quarto tentando entender. Foi então que percebeu algo que nunca havia imaginado. Ana realmente tinha ido embora. Por alguns segundos, ele ficou parado no meio do quarto.
Uma sensação estranha passou pelo peito dele. Mas ao invés de correr atrás ou tentar ligar para ela, Ricardo apenas suspirou. Talvez seja melhor assim, murmurou para si mesmo. Ele acreditava que Ana não conseguiria ficar muito tempo longe daquela vida confortável. Na mente dele, era apenas uma questão de tempo até que ela voltasse. O que Ricardo ainda não sabia era que aquela decisão silenciosa de Ana seria o começo da maior transformação da vida dela, e também o início da maior lição que o destino preparava para ele. O recomeço difícil. Quando o carro parou no centro da cidade, Ana olhou pela janela por alguns segundos antes de descer. As ruas estavam movimentadas, cheias de pessoas voltando do trabalho, luzes de lojas acesas e carros passando sem parar. Era um contraste enorme com o silêncio da mansão onde ela havia vivido por tantos anos. Ela apagou o motorista, pegou sua mala e ficou parada na calçada por um momento. Agora era real. Ela realmente tinha ido embora. Sem casa, sem plano definido e sem saber exatamente o que faria no dia seguinte. Mas, estranhamente, apesar do medo, ela também sentia algo novo dentro de si. Uma sensação de coragem. Ana caminhou algumas quadras, até chegar a uma pequena pensão que lembrava de ter visto anos atrás. Não era um lugar luxuoso, muito pelo contrário. O prédio era simples, com uma fachada antiga e uma pequena recepção iluminada por uma lâmpada amarela. Ela entrou. Atrás do balcão, uma senhora de meia-idade levantou os olhos. Boa noite. Ana respondeu com um sorriso tímido. Boa noite. Vocês têm algum quarto disponível? A mulher olhou um pequeno caderno sobre o balcão e assentiu. Temos sim. É simples, mas limpo. Está perfeito, respondeu Ana. Alguns minutos depois, ela subia uma escada estreita até o segundo andar. O quarto era pequeno, com uma cama simples, uma mesa de madeira e uma janela que dava para a rua. Nada comparado à mansão onde vivia. Mas naquele momento, Ana não se importava com luxo. Ela apenas queria um lugar para respirar e pensar. Depois de deixar a mala no canto do quarto, ela sentou-se na cama. O silêncio daquele pequeno espaço parecia acolhedor. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava esperar Ricardo chegar. Não precisava fingir que tudo estava bem. Não precisava competir com o celular dele ou com a atenção que ele dava a outras coisas. Mas mesmo assim, as lágrimas vieram. Ana chorou em silêncio durante alguns minutos. Não era apenas tristeza. Era também o luto por uma vida que tinha acabado. Depois de algum tempo, ela enxugou o rosto e caminhou até a pequena janela do quarto. A cidade estava viva lá fora. Pessoas andando, buzinas, conversas. A vida continuava. E ela precisava continuar também. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo. O quarto pequeno parecia estranho no começo, mas ela rapidamente se levantou e tentou organizar seus pensamentos. Ela precisava trabalhar. Durante anos, Ricardo sempre insistiu que ela não precisava se preocupar com dinheiro. Eu cuido de tudo, ele dizia. Mas agora as coisas eram diferentes. Ana precisava cuidar de si mesma. Enquanto pensava nisso, algo veio à sua mente. Uma lembrança da infância. Sua mãe tinha uma pequena cozinha onde passava horas, fazendo bolos e doces para vender no bairro. Ana sempre ajudava. Ela adorava aquilo. Misturar ingredientes, sentir o cheiro doce saindo do forno, decorar bolos simples com carinho. Durante o casamento, ela continuou fazendo doces algumas vezes, apenas por prazer. Ricardo raramente prestava atenção nisso. Mas todos que provavam sempre diziam a mesma coisa. Você deveria vender isso? Ana sorriu ao lembrar. Talvez aquele fosse um começo. Naquele mesmo dia, ela saiu pelas ruas procurando um pequeno mercado. Comprou ingredientes básicos, farinha, açúcar, ovos e chocolate. Voltou para a pensão com as sacolas nas mãos. A senhora da recepção a observou curiosa. Vai cozinhar aqui? Ana sorriu. Vou tentar começar algo novo. A mulher deu de ombros com simpatia. Boa sorte. Na pequena cozinha compartilhada da pensão, Ana começou a preparar os primeiros bolos. Era simples, mas cada movimento trazia uma sensação familiar e reconfortante. Enquanto misturava os ingredientes, algo dentro dela parecia se reorganizar. Talvez a vida tivesse tirado muitas coisas dela, mas ainda havia talentos, sonhos e força dentro do seu coração. Horas depois, o cheiro doce de bolo recém-assado começou a se espalhar pelo corredor da pensão. Alguns hóspedes apareceram curiosos. Quem fez isso? Perguntou um homem sorrindo. Ana levantou a mão timidamente. Fui eu. Ele provou um pedaço e abriu um sorriso surpreso. Isso está incrível. Outras pessoas começaram a provar também. E naquele pequeno corredor simples, Ana ouviu algo que não escutava há muito tempo. Elogios sinceros. Naquele momento, ela percebeu algo importante. Talvez tivesse perdido uma vida luxuosa, mas estava prestes a encontrar algo muito mais valioso.
sua própria força. E sem saber, aquele pequeno começo seria o primeiro passo para uma transformação que nem ela mesma imaginava. Quando o destino começa a mudar, os primeiros dias foram difíceis para Ana. A pequena cozinha da pensão não era feita para grandes preparos, e ela precisava acordar muito cedo para conseguir usar o espaço antes que outros hóspedes também quisessem preparar suas refeições. Mesmo assim, ela não reclamava. Todas as manhãs, antes do sol nascer completamente, Ana já estava de pé, amarrava o cabelo, colocava um avental simples e começava a preparar os ingredientes. Farinha, açúcar, ovos, chocolate. Movimentos que pareciam simples, mas que carregavam algo muito maior: esperança. No início, ela fazia apenas 2 ou 3 bolos por dia. Vendia para algumas pessoas da própria pensão e também para uma pequena lanchonete da esquina, que aceitou testar seus doces. O dono da lanchonete era um senhor chamado Carlos. No primeiro dia, ele provou um pedaço de bolo de chocolate que Ana havia levado. Ele mastigou lentamente, analisando o sabor. Então levantou as sobrancelhas surpreso. "Foi você que fez isso?" Ana respondeu com um sorriso tímido. "Sim." Ele pegou mais um pedaço. "Faz quanto tempo que você trabalha com isso?" Ana hesitou um pouco. "Na verdade, estou começando agora." Carlos soltou uma pequena risada. "Se isso é começo, você tem muito futuro." Ele aceitou comprar alguns bolos para vender na lanchonete. No primeiro dia, venderam todos. No segundo dia também. E no terceiro, alguns clientes começaram a perguntar quem fazia aqueles doces. "São de uma moça que está começando", explicou Carlos. "Diz para ela que são os melhores que já comi", disse uma cliente. Ana começou a sentir algo crescer dentro dela. Confiança. Cada elogio era como uma pequena luz iluminando um caminho que ela ainda estava aprendendo a percorrer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Ricardo parecia continuar normalmente. Ele ainda frequentava eventos, reuniões e jantares importantes. Sua nova namorada aparecia ao lado dele em várias ocasiões, sempre bem vestida e sorridente. Para muitas pessoas parecia que nada havia mudado, mas a verdade era diferente. Dentro de casa, a mansão parecia estranhamente vazia. Ricardo chegava à noite e não havia mais ninguém esperando por ele na sala. A mesa de jantar estava sempre preparada pelos funcionários, mas o silêncio era constante. Ninguém perguntava como foi seu dia. Ninguém se preocupava se ele estava cansado. No começo, ele não deu muita importância. Afinal, acreditava que Ana havia ido embora por orgulho e que, mais cedo ou mais tarde, perceberia que a vida sem ele seria difícil demais. Mas as semanas começaram a passar, e ela não voltou. Uma noite, Ricardo chegou em casa depois de um longo dia de reuniões. Caminhou pela sala grande da mansão e percebeu algo estranho. O lugar parecia frio, vazio. Ele abriu a geladeira e encontrou apenas algumas coisas organizadas pelos funcionários. Antes, Ana costumava preparar algo especial de vez em quando. Pequenos detalhes que ele nunca tinha valorizado. Ricardo pegou um copo de água e caminhou até a varanda. Olhou para o jardim iluminado. De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. Ana sentada ali em uma noite tranquila, conversando sobre sonhos simples. Ele afastou aquele pensamento rapidamente. Não fazia sentido ficar pensando no passado. Enquanto isso, Ana continuava trabalhando cada vez mais. Os pedidos começaram a aumentar. Carlos, o dono da lanchonete, pediu que ela fizesse mais bolos por dia. "Meus clientes estão pedindo", ele disse. Ana começou a guardar cada centavo que ganhava. Não era muito dinheiro ainda, mas era fruto do seu próprio esforço. E isso fazia toda a diferença. Um dia, enquanto caminhava pela rua, levando uma caixa de doces para a lanchonete, ela passou por uma pequena loja vazia. Na vitrine havia uma placa simples: "Aluga-se." Ana parou por alguns segundos. Observou o espaço. Era pequeno, mas tinha uma cozinha nos fundos e um balcão na frente. Seu coração bateu um pouco mais rápido. Ela ainda não sabia como faria aquilo acontecer. Mas pela primeira vez desde que saiu da mansão, um novo sonho começava a surgir dentro dela. Talvez aquela pequena loja pudesse se transformar em algo maior. Talvez aquele fosse o começo de uma nova história. Enquanto isso, Ricardo ainda não imaginava que o destino estava silenciosamente mudando o rumo da vida dos dois, e que, em breve, seus caminhos voltariam a se cruzar de uma forma completamente inesperada. A virada que ninguém esperava. Ana ficou alguns minutos parada diante da pequena loja vazia. A placa "Aluga-se" balançava levemente com o vento, fazendo um pequeno barulho metálico. Ela observava cada detalhe. A porta de vidro simples, o espaço pequeno, mas bem iluminado, a cozinha nos fundos que poderia facilmente se transformar em um lugar perfeito para preparar seus doces. Seu coração começou a bater mais rápido. Aquilo parecia um sonho distante,
mas ao mesmo tempo parecia possível. Ana respirou fundo e pegou o número de telefone escrito na placa. Naquela mesma tarde, ela ligou. Do outro lado da linha, um homem respondeu. Alô? Boa tarde. Estou ligando sobre a loja que está para alugar na Rua Central. O homem explicou que o espaço ainda estava disponível e que poderia mostrar o local no dia seguinte. Ana passou o resto da noite pensando naquilo. Ela sabia que ainda não tinha muito dinheiro, mas também sabia que oportunidades como aquela não apareciam sempre. No dia seguinte, encontrou o proprietário da loja. Ele abriu a porta e mostrou todo o espaço. Era simples, mas tinha um enorme potencial. Enquanto caminhava pelo lugar, Ana já conseguia imaginar. Um balcão com bolos expostos, o cheiro de chocolate no ar, clientes entrando curiosos. O aluguel não é caro, explicou o homem. Ana fez algumas contas rápidas na cabeça. Era arriscado, mas não impossível. Depois de alguns minutos de silêncio, ela tomou coragem. Eu quero tentar. O contrato foi simples. Ana usou quase todas as economias que havia juntado nas últimas semanas, mas quando pegou a chave da pequena loja em suas mãos, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Nos dias seguintes, ela trabalhou sem parar. Pintou as paredes com a ajuda de Carlos, o dono da lanchonete. Comprou algumas mesas usadas. Colocou um pequeno balcão na frente e escreveu à mão uma placa simples. Doçura da Ana. No dia da inauguração, Ana acordou antes do amanhecer. Preparou bolos de chocolate, cenoura, tortas e alguns doces. Quando abriu a porta da loja pela primeira vez, seu coração estava cheio de nervosismo. No começo, poucas pessoas entraram, mas aos poucos, os clientes começaram a aparecer. Alguns já conheciam os doces da lanchonete de Carlos. Outros foram atraídos pelo cheiro delicioso que se espalhava pela rua. Uma mulher provou um pedaço de bolo e sorriu. Isso é maravilhoso. Outro cliente disse. Vou levar 2 para casa. Ana mal conseguia acreditar. No final do primeiro dia, quase todos os doces tinham sido vendidos. Ela sentou-se na pequena cadeira atrás do balcão e olhou ao redor da loja. Era simples, pequena, mas era dela. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ricardo participava de mais um evento empresarial em um grande hotel. Durante a recepção, alguns empresários conversavam sobre negócios e novidades da cidade. Um deles comentou casualmente. Você já ouviu falar daquela nova confeitaria que abriu no centro? Ricardo continuou mexendo no celular, sem prestar muita atenção. Não. O homem continuou. Está fazendo um sucesso enorme. Dizem que os doces são incríveis. Todo mundo está falando disso. Outro empresário entrou na conversa. Acho que o nome é algo como Doçura da Ana. Ricardo congelou por um segundo. Ele levantou os olhos lentamente. Qual foi o nome? Doçura da Ana. O empresário riu. Engraçado, né? Parece o nome de alguém. Mas Ricardo não achou engraçado. Um pensamento passou pela mente dele como um relâmpago. Não podia ser coincidência. No dia seguinte, movido por curiosidade, ou talvez por algo mais profundo, Ricardo decidiu ir até o centro da cidade. Quando parou o carro em frente à pequena confeitaria, seu coração bateu de forma estranha. Ele ficou alguns segundos olhando para a placa. Doçura da Ana. Através da vitrine de vidro, ele viu uma mulher atrás do balcão. Ela estava atendendo clientes com um sorriso, mais confiante, mais forte. Era Ana. Mas não parecia mais a mesma mulher que havia deixado sua casa meses atrás. Sem saber, Ricardo estava prestes a entrar naquele lugar e enfrentar a consequência de tudo que havia feito. A lição que o destino preparou. Ricardo ficou alguns segundos parado dentro do carro, olhando pela vitrine da pequena confeitaria. Era realmente Ana, mas algo estava diferente. Ela parecia mais confiante, mais viva. O sorriso que ele via no rosto dela era algo que não via há muito tempo. Dentro da loja, clientes conversavam animados enquanto escolhiam bolos e doces no balcão. O cheiro de chocolate fresco parecia tomar conta da rua. Ricardo respirou fundo. Parte dele queria ir embora, mas outra parte precisava entender. Como aquela mulher que ele acreditava que não conseguiria viver sem ele agora parecia tão bem. Finalmente ele abriu a porta do carro e caminhou até a confeitaria. Quando empurrou a porta, o pequeno sino pendurado tocou suavemente. Ana estava atendendo uma cliente quando ouviu o som. Só um instante, disse ela com educação. Ela terminou de embalar uma caixa de doces e entregou à cliente. Muito obrigada. Volte sempre. Quando levantou os olhos para atender a próxima pessoa, seu olhar encontrou o de Ricardo. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ana ficou surpresa. Não esperava vê-lo ali. Mas ao contrário do que ele imaginava, ela não parecia nervosa. Apenas calma. Oi, Ricardo. A voz dela saiu tranquila. Ele ficou sem saber exatamente o que dizer. Observou o lugar ao redor. A pequena loja.
as mesas ocupadas, os doces no balcão. Então, é verdade, disse ele finalmente. Ana inclinou levemente a cabeça. O que é verdade? Que você abriu um negócio. Ela sorriu de leve. Sim. Ricardo olhou novamente ao redor. Parece que está indo bem. Está. A resposta foi simples, sem arrogância, sem ressentimento, apenas verdade. Um silêncio estranho surgiu entre os dois. Ricardo finalmente falou. Eu não imaginei que você faria algo assim. Ana cruzou os braços sobre o balcão. Nem eu. Alguns clientes entraram na loja naquele momento. Ana pediu licença e foi atendê-los. Ricardo observou tudo em silêncio. Ela conversava com as pessoas, sorria, recomendava doces. Parecia completamente no controle da própria vida. Quando a loja ficou um pouco mais tranquila novamente, ele voltou a falar. Eu queria conversar com você. Ana olhou para ele por alguns segundos. Sobre o quê? Ricardo parecia um pouco desconfortável. Algo raro para alguém sempre tão seguro de si. Sobre nós. Ana respirou fundo. Ricardo, não existe mais nós. Aquelas palavras foram diretas, sem raiva, mas firmes. Ele apoiou as mãos no balcão. Eu sei que cometi erros. Ana apenas o observava em silêncio. Eu pensei que você voltaria, continuou ele. Por quê? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele demorou alguns segundos para responder. Porque você sempre esteve lá. Ana assentiu lentamente. Esse foi o meu erro. Ricardo franziu a testa. O que quer dizer? Ela respondeu com calma. Durante muito tempo eu vivi para o nosso casamento. E esqueci de viver para mim. O silêncio tomou conta da pequena loja. Ricardo parecia refletir sobre aquilo. Ainda podemos consertar as coisas, disse ele. Ana sorriu de forma serena. Não, Ricardo. Ele parecia não entender. Por quê? Ana apontou levemente ao redor da loja. Porque eu finalmente encontrei quem eu sou. Ela continuou. E percebi que mereço alguém que me valorize desde o começo. Não apenas quando me perde. Ricardo ficou sem palavras. Pela primeira vez, ele parecia realmente entender o que havia perdido. Não era apenas uma esposa. Era alguém que esteve ao lado dele quando ele não tinha nada. Ana caminhou até uma pequena caixa e pegou um pedaço de bolo. Colocou em um prato e empurrou levemente em direção a ele. Experimente. Ricardo olhou confuso. Por quê? Ela sorriu. Porque foi fazendo isso que eu reconstruí minha vida. Ele pegou o garfo e provou um pedaço. O sabor era incrível. Talvez o melhor que já tivesse comido. Mas naquele momento, o gosto parecia trazer algo mais. Uma lição. Ricardo percebeu que tinha trocado algo verdadeiro por algo passageiro. Enquanto ele pensava em tudo isso, Ana voltou a atender os clientes que chegavam. A loja continuava cheia. Cheia de vida. Cheia de novos começos. E naquele momento, Ricardo finalmente entendeu algo que nunca tinha percebido antes. Às vezes, o destino não castiga com perdas financeiras. Às vezes, a maior lição é perceber que você perdeu a única pessoa que realmente acreditou em você e que algumas escolhas não têm volta. Antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido rápido. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém especial. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa todos os dias. E agora eu quero saber de você. De qual cidade ou país você está assistindo? Escreve aqui nos comentários. Eu sempre gosto de ler cada mensagem. E não esqueça de ativar o sininho. Porque a próxima história pode ser ainda mais emocionante que essa. Nos vemos no próximo vídeo.